Face Companhia, Apoio Cultural, Racon, Consórcio é Racon, ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas, produtos para trabalhos pesados. E LBM, 25 anos inovando escritórios. O Ministério da Defesa definiu que um raio de 45 quilômetros do aeroporto não serão permitidas construções acima de 30 metros de altura. A lei está causando desconforto e alguns problemas para os construtores em Fortaleza. Além desse tema, nós vamos falar ainda sobre direito imobiliário. Você vai conhecer também os melhores do setor imobiliário e a história e trajetória do arquiteto Romeu Duarte. Acredito que a arquitetura é uma forma da gente proporcionar coisa boa às pessoas, um teto, um lugar para a pessoa se encontrar, né? E as dicas para você alugar o seu imóvel mais rápido no quadro Alugue Bem. Tudo isso e muito mais no Imóvel e Companhia dessa semana, que está só começando. E a gente começa o programa de hoje contando histórias de vida com o nosso quadro Perfil. Fio, Apoio Cultural, Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. Ele foi presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, também foi superintendente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e hoje é professor do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Muitos dos seus projetos podem ser vistos na nossa capital. No quadro Perfil desta semana, a gente conhece a história do arquiteto e urbanista Romeu Duarte. Eu sou Romeu Duarte Júnior, sou arquiteto e urbanista, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. Nasci em Belo Horizonte, vim para cá, meu pai era militar, né? Minha mãe é professora. Vim para cá com 6 anos de idade e fui morar na base aérea de Fortaleza, né? Na famosa Vila da Base de Fortaleza, onde eu aprendi tudo o que eu sei e faço hoje, né? Foi um aprendizado enorme. E estudei 11 anos no Colégio Cearense, onde também fiz um grande aprendizado, onde eu fiz as minhas grandes amizades de toda a vida. Fiz 4 anos de engenharia e larguei no final do curso, né? Não tinha tido nenhuma reprovação, simplesmente eu não me encontrava com a engenharia e fui fazer o vestibular para arquitetura. Em 1981 passei e cursei o curso com muita determinação e foi também um momento em que eu me aproximei do Instituto de Arquitetos do Brasil, do qual eu fui presidente do Ceará e presidente nacional. E foi um período também que eu conheci o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do qual eu também fui superintendente durante 10 anos, né? Um período talvez o mais rico da minha trajetória profissional. Eu acredito que a arquitetura é uma forma da gente proporcionar coisa boa às pessoas, um teto, um lugar para a pessoa se encontrar, né? Eu sempre me preocupei em fazer com que o meu trabalho proporcionasse isso às pessoas. E também porque a arquitetura é algo muito divertido, né? É muito agradável. Eu costumo dizer para os meus alunos que a arquitetura é um trabalho, talvez seja um dos pouquíssimos trabalhos que você faz se divertindo. Os grandes projetos que eu estive envolvido, eu poderia destacar um período de aproximadamente uns 6 anos, em que eu desenvolvi com o meu colega e amigo José Salles Costa Filho, um conjunto de projetos para o metrô de Fortaleza. Eu destacaria também um projeto que eu fiz juntamente com os irmãos Nasceissa, né, meu amigo Campelo Costa, Ayrton Barbosa, Márcia Cavalcante, que nós fizemos para o símbolo ícone de Fortaleza, no final da década de 90, um concurso nacional de projetos, que nós tiramos o primeiro lugar. Era um projeto que, se construído,
teria mudado a face da cidade de Fortaleza e teria oferecido à cidade um espaço completamente novo em termos de lazer, de turismo. E eu destacaria também nesses 10 anos de IPHAN, né, que foi o momento em que os sítios históricos do Ceará, Icó, Sobral, Aracati, Viçosa, foram tombados. Além dos trabalhos, vamos dizer assim, do cotidiano, né? Eu acredito que se deva a uma persistência, né? A um aperfeiçoamento muito grande, né? E uma tentativa sempre de fazer a coisa do melhor jeito, né? Quando eu digo persistência, é porque a nossa profissão é uma profissão muito difícil, né? O arquiteto lida com emoções, lida com desejo, lida com proposição, com proposta, com projeto, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande. Se ele desse mais ouvido às pessoas, se ele escutasse mais, se ele compreendesse mais como é que é a vida, né? Como é que as coisas acontecem, certamente a sua projetação seria de melhor qualidade. Então esse é um recado que eu deixo, né? Vamos ouvir mais, né? Vamos aperfeiçoar mais o nosso trabalho. Como arquiteto, né, eu destacaria o arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, né, o Lelé. É um arquiteto carioca, e ele dedicou a vida inteira dele a projetar, mas um projeto sempre preocupado com a sua condição, né, de ser humano. Então eu destacaria o trabalho do Lelé como um profissional não só competente, mas dono de uma humanidade, né, e de uma generosidade ímpares, assim. Acho que fica como exemplo para todo arquiteto. Tudo do Kubrick me interessa, né, e principalmente 2001, Odisseia no Espaço, né, que eu considero talvez a maior obra cinematográfica que já foi feita em todos os tempos, né. Eu sou um machadista militante, se eu pudesse usar uma palavra, né? E das obras dele, Brás Cubas, né? As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é vamos dizer assim, um romance, eu diria, quase hipnótico, você não consegue largar o livro. Eu sou uma pessoa que passa muito mais tempo na rua, né? na cidade, né? Trabalhando, conversando, encontrando, participando de reuniões, vamos dizer assim, do que efetivamente dentro de casa, né? Então tem um espaço, né, que eu reservo para a minha família, né, para a minha mulher Solange, minhas filhas Emília e Isabel, que não é tanto tempo quanto eu gostaria de devotar a elas, né? E também a minha imensa e querida legião de amigos. Perfil, apoio cultural, Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. E no próximo bloco nós vamos conhecer um pouco mais sobre o vencedor do troféu Colibri deste ano, na categoria corretor de imóveis. É já já. Imóveis e Companhia. Apoio cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Falar de fabricação de esquadrias de alumínio e estruturas metálicas é falar em Alfa Metalúrgica, a primeira empresa do Ceará e a segunda do Norte e Nordeste a ser qualificada pelo Programa Brasileiro de Qualificação e Produtividade do Habitat, confirmando o comprometimento com seus clientes e com a qualidade de seus produtos, garantindo-lhe a realização de grandes obras no Ceará e no Norte e Nordeste brasileiro. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para a sua obra. Somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para construção no mundo. Produzimos mais de 300 diferentes tipos de produtos que atendem diversas aplicações. Somos uma empresa global com cara de gente. Nós somos a JCB. Mudar
renovar, inovar, reinventar o seu espaço, traduzir o bom gosto, design e sofisticação ao seu ambiente de trabalho. Afinal, são 25 anos dedicados a oferecer um mobiliário executivo de altíssima qualidade. LBM. 25 anos inovando escritórios. Rua Torres Câmara 686, Aldeota. 3457-4646. TVAnimal.com é o programa da TV O Povo direcionado para toda a família, pois trata de um universo que todo mundo gosta, bichinhos de estimação. Eu e a Jéssica aqui vamos mostrar tudo para você. Cães, gatos, pássaros, roedores e muito mais. A TVAnimal.com vai ao ar aos domingos às 10h30 da manhã e com 2 reprises durante a semana. Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. No último dia 27 de agosto foi comemorado o Dia Nacional do Corretor de Imóveis. E, em homenagem à data, foi realizado o segundo encontrão dos corretores de imóveis, que reuniu cerca de 1.000 corretores. O evento foi uma grande oportunidade para atualizar esses profissionais sobre as atividades do mercado imobiliário. Veja na reportagem com Camila Lima. O setor imobiliário cearense está aquecido e uma das profissões que vem chamando bastante a atenção é a do corretor imobiliário. O corretor de imóveis, ele faz a intermediação entre o comprador, né, e o vendedor. Ele intermedia a transação imobiliária. Mas com tanta gente entrando no ramo, ter algumas qualificações a mais faz toda a diferença. Todo cliente, ele deve fazer uma consulta, certo? Perguntar o CRECE do corretor. Ele deve se identificar com o seu CRECE. Então você deve fazer essa consulta no Conselho Regional do seu estado, né? Cada estado nós temos o Conselho Regional, e assim o cliente vai ter a certeza que está de frente de um profissional da área. Hoje nós temos diversas faculdades já investindo no curso superior de gestão de negócios imobiliários. E particularmente eu também cresci acompanhando essa pretensão de estar sempre se aperfeiçoando na profissão para desempenhar um melhor trabalho. Márcia é corretora há um bom tempo. Escolheu a profissão por sua facilidade em lidar com o público. Cursou direito para se qualificar, mas nunca abriu mão da carreira que escolheu para a vida. O que me encanta mais na profissão é a possibilidade, essa interação com as pessoas, o conhecimento que você vai agregando, a vivência e a realização, de poder participar da realização do sonho das pessoas. Mas o mercado é grande e tem até outros profissionais migrando para a área. Um novo corretor precisa entender um pouquinho mais de mercadologia. A mercadologia significa você trabalhar os diversos segmentos que existem. Do jeito que existem vários tipos de produtos, existem vários tipos de clientes. E o novo corretor está mais voltado para isso. Hoje nós temos médicos, engenheiros, professores, contabilistas e também pessoas que não têm uma profissão definida, que estão encontrando nessa profissão uma realização. Hoje nós entramos, assim, digamos, numa fase de estabilização que deve prevalecer pelos próximos anos, com toda certeza, porque o Brasil hoje é alvo de investimentos, né, é alvo dos olhos do mundo para vários investimentos, mas principalmente investimentos no mercado imobiliário. No mês de agosto comemorou-se a Semana do Corretor e vários eventos na área nos dão o panorama desse crescimento. Um exemplo foi o segundo encontrão de corretores, que reuniu cerca de 1.500 corretores. No evento, além de palestras sobre o mercado, os corretores também tiveram a oportunidade de escolher, através de voto, os melhores do mercado entre construtoras, cartórios, imobiliárias e, claro, corretor de imóveis. Mas apesar desse aquecimento, ainda falta gente no mercado.
Nós temos falta de profissionais hoje no Brasil. O número de profissionais em atividade no Brasil é muito pequeno para a necessidade, para a demanda que nós temos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos nós temos 266 habitantes para cada corretor de imóveis instalado lá. Aqui no Brasil nós temos 1.600 habitantes praticamente para cada corretor de imóveis. É uma diferença muito grande. Então há espaço sim para muito crescimento do mercado imobiliário e principalmente da profissão de corretor de imóveis aqui no Brasil. Foi um super evento que também teve nessa semana do corretor de imóveis, uma festa lá na Maison Dunas, também com 1.000 e tantos corretores, uma festa maravilhosa. E nesse evento, nesse encontrão, os corretores, através do voto direto, escolheram os melhores do ano. Na realidade, antes do evento, houve uma primeira votação, uma primeira fase, onde os corretores, através da internet, escolhiam espontaneamente. E os 4 mais votados foram para a segunda fase, que é essa votação direta nesse dia do evento. E com a gente, Rogério Porto, eleito o melhor corretor de imóveis do ano. Rogério, você esperava ser eleito o melhor corretor do ano? Olha, eu fiquei surpreso quando meu nome foi apontado, mas assim me senti muito honrado em ter sido escolhido, né, pelos corretores que votaram em mim. E na segunda fase, realmente, eu me dediquei, fui conversar com os corretores, né? E no dia da votação eu estava lá presente, conversando com o pessoal, né? Como é que você começou na atividade, Rogério? Olha, Paulo, eu comecei em 1986, né? No auge, Seu Cresce, qual é? No início do plano cruzado. Né? Cruzado, foi. Seu Cresce, Meu qual Cresce é o número 2757. Certo. E comecei numa imobiliária que hoje não existe mais, chamada Assessora de Imóveis. Pertenciam a uns baianos, Raimundo e Demóstenes, né, e depois eu passei por várias imobiliárias, como a Luciano Cavalcante, Tim Figueiredo, Capital Imóveis, né, e depois montei meu próprio escritório, onde eu estou até hoje, né, trabalhando. Onde é que é o teu escritório e que tipo de imóvel você atua? O meu escritório está localizado na Água Fria, e eu trabalho com imóvel, condomínio fechado, casas, terrenos também. E, geralmente eu trabalho com imóvel avulso, né? Eu trabalho muito com exclusividade, trabalho muito essa parte de exclusividade. O presidente João Teodoro, que é presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, acrescentou na entrevista que estão faltando corretores, né? Quais são as dificuldades que você encontra, que você acha que um corretor encontra hoje no dia a dia do negócio imobiliário? Tem dificuldade? A gente tem uma série de dificuldades com relação ao mecanismo de como funciona a coisa, inclusive com relação às construtoras. Eu acho que essa profissionalização que está acontecendo no mercado está melhorando, né, com que o corretor venha ter acesso a melhorar essa forma dele de trabalho, né? Você acha que então é uma carreira boa, realmente? Sim, sim. Eu está satisfeito? Estou na profissão desde 1986 e tenho investido nisso, né? Eu tenho feito vários cursos que a nossa entidade Cresce tem feito junto com o Sindimóveis e Secov. E inclusive no próximo ano eu estou entrando na faculdade para fazer o curso de gestão imobiliária, né, imóveis. E hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada na minha profissão, tenho crescido bastante no meu ramo. Como é que você avalia o mercado imobiliário nesse momento que ele está passando? Olha, acho que está aquecido ainda ou não? Eu passei por várias fases durante todo esse período que eu estou no mercado. E eu vi recessões, vi crises, né? Foram momentos difíceis. E essa fase que nós estamos vivendo, para mim, é ímpar. Eu nunca tinha visto algo parecido, né? Já passamos por algumas coisas, o próprio plano cruzado, na época, foi uma época muito boa. Mas a forma como hoje, a quantidade de vendas, né? A forma como o mercado tem crescido, o número de obras que as construtoras estão executando, o próprio governo financiando através dos bancos, né? Então, a gente hoje tem realmente muito dinheiro no mercado, muitos negócios acontecendo, e com isso o mercado tende a melhorar e precisa realmente de um maior número de corretores para atender toda essa demanda, né? Agora, quais foram os outros que foram agraciados? Você poderia... Na categoria imobiliária, foi a Viva Imóveis, né, que ganhou o prêmio.
Na categoria da construtora foi a Mota Machado, construtora Mota Machado, e na categoria cartório foi o cartório Alexandre Rolim. Que faz um bom trabalho também, né, o cartório Alexandre Rolim, né? Inclusive o cartório ele tem realizado cursos, né, tem chamado os corretores para esse curso sobre documentação cartorária e tem um grande atendimento para o público do corretor de imóveis, né? Qual é o grande desafio para o corretor que quer entrar neste mercado? A pessoa que quer entrar nesse mercado, o corretor que quer ter sucesso, o que ele tem que ter para ganhar dinheiro e ter sucesso? O que precisa? Olha, Paulo, tem que ter muita garra, muita determinação, tem que se preparar. Antes de mais nada, a pessoa precisa ter que se preparar, ela precisa estar inscrita no nosso conselho, né, sindicalizada no nosso sindicato, procurar estar sempre atenta às mudanças do mercado e realmente se preparar, porque é um mercado muito competitivo, onde você tem que estar realmente atento a todas as... A concorrência é forte. Os acontecimentos. E temos bastante concorrência, mas eu acho que todo bom profissional, aquele que se capacita, que se destina ao sucesso, ele vai alcançar isso, com certeza. Então tá bom. Bacana, parabéns, você realmente merece, é um dos bons profissionais do mercado imobiliário. Parabéns para você, para sua família, por esse trabalho que você vem desenvolvendo. Eu que agradeço, Apolo, agradeço também ao Sindimóvel na pessoa do seu Zé Maria Cavalcante, que nos deu esse prêmio, essa honra de estar aqui hoje também, você e a TV O Povo. Tá bom, obrigado. E no próximo bloco você vai conhecer mais um empreendimento no quadro Viva Aqui. Eu volto já já. Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Agora, construtoras e incorporadoras podem contar com a Domus para a realização dos seus negócios. Uma empresa com 42 anos de tradição e experiência em empréstimos a empresários do setor imobiliário. Transparência e decisão rápida. A Domus viabiliza os recursos para a realização dos seus projetos imobiliários com rapidez. Foram mais de 1,2 bilhões de reais emprestados no país nos últimos 2 anos. Conte com a Domus para a realização do seu negócio imobiliário. Ligue 3246-3232. Somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para construção no mundo. Produzimos mais de 300 diferentes tipos de produtos que atendem diversas aplicações. Somos uma empresa global com cara de gente. Nós somos a JCB. Assine o Povo e conheça o nosso estado de ponta a ponta todos os dias, por um preço que parece milagre. Você vai receber o seu jornal O Povo durante o ano inteiro, por apenas R$12 de R$ 44,75. E ainda leva a edição 2011-2012 do Anuário do Ceará. Não perca essa chance. Assine o Povo e leve para casa o Anuário do Ceará 2011-2012. Ligue 3254-1010. Jornal O Povo. Mudar, renovar, inovar. Reinventar o seu espaço, traduzir o bom gosto, design e sofisticação ao seu ambiente de trabalho. Afinal, são 25 anos dedicados a oferecer um mobiliário executivo de altíssima qualidade. LBM. 25 anos inovando escritórios. Rua Torres Câmara 686, Aldeota. 3457-4646. Falar de fabricação de esquadrias de alumínio e estruturas metálicas é falar em Alfa Metalúrgica, a primeira empresa do Ceará e a segunda do Norte e Nordeste a ser qualificada pelo Programa Brasileiro de Qualificação e Produtividade do Habitat, confirmando o comprometimento com seus clientes e com a qualidade de seus produtos, garantindo-lhe a realização de grandes obras no Ceará e no Norte e Nordeste brasileiro. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para a sua obra.
Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Que tal morar no bairro de Fátima, um dos mais tradicionais de Fortaleza e que continua trazendo bons empreendimentos? Veja as dicas no quadro Viva Aqui. Bem-vindo ao quadro Viva Aqui. Nós estamos hoje na sede da construtora Mota Machado, uma construtora tradicional, tem uma história de mais de 40 anos no nosso mercado local. Nós vamos hoje conversar sobre um empreendimento que com certeza você vai adorar. É o Travertino Condomínio de Fátima, como o nome já diz, no bairro de Fátima. Vem com a gente, vem conhecer esse empreendimento. Nós estamos aqui na sede da construtora Mota Machado, com um grande amigo nosso, um grande parceiro de mercado, que é o nosso amigo Emanuel Capistrano, que é diretor superintendente da Mota Machado. E nós vamos conversar sobre algo que lhe interessa. Interessa tanto ao público corretor como ao público que nos assiste e que está pretendendo comprar um imóvel. Nós vamos conversar sobre o Travertino Condomínio de Fátima. Não é isso, Emanuel? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Emanuel, vamos conversar sobre esse produto, né, sobre esse empreendimento. Me fala aí, por favor, onde é que ele fica e me dá mais ou menos as características desse empreendimento, a tipologia do apartamento, enfim. Estamos no segundo lançamento da Mota Machado, no ano de 2011. E é o condomínio Travertino de Fátima, que fica na confluência de 3 ruas, né? Assunção, Solon Pinheiro e Joaquim Magalhães. É um local muito fácil de localizar, fica em frente à Procuradoria do Estado, né? Nas proximidades, nas redondezas, no entorno do bairro de Fátima. O bairro de Fátima, como a gente sabe, é um bairro que está na hora da verticalização, é um bairro que a gente tem se dado muito bem e a gente escolheu esse local, do Travertino de Fátima, para fazer o nosso segundo lançamento. O empreendimento são 2 torres, num terreno maravilhoso, de 3 frentes, 6.100 metros quadrados aproximadamente, composto de 2 torres, apartamentos compactos de 68 e outros de 90, quer dizer, nós temos 2 tipologias, quer dizer, são 66, 120 de cada um, com uma área de lazer sensacional. A gente tem notado que os empreendimentos cada vez mais têm privilegiado a área de lazer, mas esse nosso, eu diria que realmente quase que um clube. Porque nós tem uma vantagem muito grande também, que eu acho do condomínio de Fátima, do Travertino, com relação a ele ser bastante elevado, o primeiro pavimento típico em relação ao nível da avenida, da Rua Assunção, né? Nós temos um meio subsolo e depois tem mais 2 pavimentos garagem, depois que vem a área de lazer. Quer dizer, o lazer fica na altura do terceiro, entre o terceiro andar, né? E as torres bastante afastadas uma da outra, e tem completo, que tem de equipamento nessa laje superior, consta de salão de festa, piscinas de raias, revestimentos de fachada, isso, ela é quase que 100% revestido de fachada, alguns detalhes de textura. Um estilo neoclássico, empreendimento. Sabe o que eu notei lá, analisando o produto? Eu vi o seguinte, ele está entre 13 de maio e Domingos Olímpio, não é isso? Ele está ali mais ou menos nessa confluência. E eu analisando a região, eu não sei se você tem essa percepção, mas quando você olha para baixo da 13 de maio, nós estamos meio que bloqueados pelo canal, ali pelo Eduardo Girão. Ou seja, você falou nessa tendência de verticalização do bairro de Fátima, é muito provável realmente, a gente olha, que a tendência da verticalização vai ser para cima da 13 de maio, na direção do Travertino, e não para baixo. Eu não sei se você tem essa percepção, porque tem muito mais, espaço para acontecer. Aquele triângulo lá que forma ali entre a Guanambi e a própria Domingos Olímpio, que é o Antônio Salles, né? E pegando pela Eduardo Girão, acolá, é a área que
a gente acredita que vai se verticalizar, que acaba se caracterizando tudo como bairro de Fátima. Ou seja, fazer uma aposta agora, fazer um investimento agora, é sinal realmente de ganho futuro, de valorização e ganho futuro. É verdade, a gente já tem notado os primeiros resultados, nós estamos na fase de pré-lançamento do Travestino. Nós vamos abrir o stand de venda, inaugurar o stand de venda durante o próximo mês de setembro. Estamos fazendo um apartamento decorado do maior, de 90 metros. E a gente espera que durante o mês de setembro a gente abra o stand de venda em definitivo. Mas já estamos nessa fase de pré-lançamento. Vale ressaltar aqui que nós estamos com o nosso empreendimento 100% regularizado, juridicamente perfeito. Tá certo? É importante isso para que todos saibam. Nosso empreendimento já está registrado no cartório de registro de imóvel. E começamos essa fase de pré-lançamento. Sem dúvida que tem umas condições especiais de tabela nessa fase. Eu acho importante que todos os corretores imobiliários também aproveitem esse momento, que nós estamos com as condições especiais. E o que tem se notado, Paulo, é que a gente nesse momento, eu posso até abrir esse número para você, nós estamos com metade do empreendimento comercializado. Significa dizer que ainda tem muita oportunidade, vale a pena correr, vale a pena ligar aqui para a Mota Machado. 3208-1100 é a nossa central, pode procurar aí a Adriana, o pessoal da Adriana Bardavil, gerente de relacionamento, judicial, Renata, tem a turma toda aí. Travertino, condomínio de Fátima, excepcional opção para você fazer um bom investimento, um investimento não só visando ganhos futuros, como também visando patrimônio, como também visando morar bem, porque esse é o nosso intuito, lhe apresentar empreendimentos que você possa viver bem, portanto, no Travertino, viva aqui. E parabéns ao Paulo Angelim, o ótimo trabalho realizado à frente da Viva Imóveis, rendeu à empresa o troféu Colibri deste ano como a melhor imobiliária do mercado cearense. Vamos falar agora sobre direito imobiliário. A advogada Darlene Braga lançou na última quarta-feira o segundo volume, que na realidade é o terceiro volume do livro Direito Imobiliário. E a Darlene está aqui conosco. Darlene, esse é um livro para os profissionais, é uma continuação? Qual é o seu propósito com esse terceiro volume? Na verdade, Apolo, essa coletânea, ela surgiu do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário, cujos alunos profissionais da área produziam artigos, e esses artigos, quando eu analisava, julgava eles bastante... bons para... Exatamente, bem interessantes, bem práticos, aquele dia a dia de cada profissional. Certo. Você que é um profissional da área sabe que cada atividade tem sua nuance. Então, o corretor tem uma visão da compra e venda, o construtor já tem outra, o advogado tem outra visão. Então, nós fizemos essa coletânea já desde a primeira turma da pós. Então, nesse terceiro volume, além dos artigos dos alunos, nós temos de outros profissionais da área. Bacana. E nós estamos aqui com o livro, né? O Direito Imobiliário em Debate, discussões relevantes sobre os avanços legislativos para o estudo do direito imobiliário brasileiro, ao amigo incentivador, a sua dedicatória de longas datas e grandes exemplos de profissional dedicado, empreendedor, com a admiração e carinho da Darlene. Obrigado, Darlene. E você, Darlene, é vamos dizer, aquela profissional, eu acho, que começou, né, a divulgação dessa área importante que nós não tínhamos até 10 anos atrás, enfim, não tínhamos nada na área do direito imobiliário, e você foi atrás, especializou, né, e trouxe com várias palestras para o mercado, para os advogados, para as construtoras, para os corretores de imóvel. Você acha em que fase está hoje o direito imobiliário aqui no estado do Ceará? Hoje, Apolo, o direito imobiliário no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, ele está com total destaque, né? Inclusive, o meu artigo nessa coletânea é sobre a questão da crise norte-americana no mercado imobiliário, que surgiu lá com as questões hipotecárias e que se alastrou pelo mundo todo. Então, na verdade, o direito imobiliário, ele é muito antigo, só que ele estava no formato latente. Por quê? Porque as pessoas faziam tudo muito rudimentarmente. Por exemplo, antigamente você demolia de qualquer forma. Você chegava lá, colocava gente com picareta ou com uma mata, demolia, pronto. Aquele entulho você fazia o quê? Tinha lá umas placazinhas, aceita-se entulho. Então você colocava em qualquer lugar. Então, hoje não existe mais lugar para amadorismo. E o direito imobiliário, ele vai estar circundando
todas as outras áreas jurídicas. Então não tem mais aquele privilégio de que só quem trabalha em cartório ou quem trabalha com imóvel tem que saber direito imobiliário. Quais as principais questões que os debates que você coloca aqui, por exemplo? Aqui nós estamos falando sobre a questão do patrimônio de afetação, sobre a questão da boa-fé nos contratos. Então a gente sabe que muitos imóveis ainda não estão regularizados e as pessoas compram de boa-fé esses imóveis. Como é que fica o direito dessas pessoas? A questão do direito do consumidor, ou seja, a falta de incorporação imobiliária. E é importante, você disse que eu sou precursora aqui no caso do Estado do Ceará, mas que todo esse movimento começou com você, né? Nós começamos juntos, vamos dizer assim. Exatamente. Você foi o primeiro a acreditar nisso e a enxergar essa importância dessa qualificação. Né? Porque antes era difuso, né, disseminado, a gente não tinha um profissional. Aliás, isso eu encontrei agora em Juazeiro do Norte. Eu estive lá na festividade da Semana do Corretor de Imóvel, tivemos seminários, enfim. E os corretores e alguns advogados lá dizendo isso, da importância, é bom a gente dar uma visita por lá, desenvolver alguma coisa lá na área da lei, porque eles disseram exatamente isso. Paulo, aqui em Juazeiro nós carecemos disso, de profissionais, mesmo advogados, e da área da imobiliária também, corretores, com esse conhecimento, com esse trabalho. Nós estamos precisando demais desenvolver o direito imobiliário aqui. E aquela região do Cariri, ela é uma região muito receptiva. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns eventos lá, juntamente com a OAB. Estivemos juntos lá, não foi? Numa época, não foi? Exatamente, o ano passado. E você já tem um espaço bacana lá, né? Que as pessoas gostam de ouvir você nas suas palestras. Eu estive lá com você, foi um seminário que desenvolvemos em conjunto, estava lotado, o auditório, inclusive da OAB, não foi? Exatamente. Poderíamos pensar alguma coisa para eles lá, né? Com certeza. Então, a demanda é sempre muito grande. No seu dia a dia, você também, que é uma profissional do direito imobiliário, que dá consultoria, dá assessoria para várias empresas, construtoras, imobiliárias, enfim, e o público em geral. No seu dia a dia, quais são os principais problemas que você destacaria aqui? Olha, sempre dá problema nisso. Hoje nós estamos com um grande problema que é a escassez de imóveis regularizados. Sim. E outro detalhe, você que também trabalha no ramo há muito tempo, antes você conseguia grandes áreas desocupadas, que você vendia o terreno para o empreendedor, e o empreendedor só tinha o trabalho ali de murar e começar realmente a obra. Hoje não. Hoje você muitas vezes precisa negociar 5, 6, 7, 8, 10 imóveis para depois construir aquele empreendimento. Então isso realmente... E cada imóvel com a sua particularidade. Com o seu problema. Se o construtor ou o empreendedor começar a construção para depois regularizar o terreno, as demolições, enfim, ele vai ter problema, Com certeza. E hoje ele já não consegue fazer isso. Por quê? Porque a própria prefeitura, ela está, como se diz, afunilando essa liberação. Então, você sabe que existe hoje um grande movimento aí de fiscalização da questão da incorporação imobiliária, e nós temos um problema que não tem um só causador. Na verdade, é a falta de planejamento social. Então, nós não temos uma estrutura nos órgãos públicos que autorizam as incorporações, os cartórios se aperfeiçoaram, se modernizaram, a nossa legislação ainda não acompanhou essa modernização do mercado, essa velocidade, porque 30 dias para entregar um registro é o prazo legal, os cartórios estão dentro do prazo, mas não estão dentro daquilo que a sociedade precisa, que o mercado precisa, que o desenvolvimento econômico necessita. Então, na verdade, esse livro, ele traz exatamente isso. A legislação, ela não altera muito. Nossa legislação de direito imobiliário, ela é bem estável. Então, é uma área boa de se estudar. No entanto, em cada caso, ela traz um diferencial. Ela traz a conjugação de um direito diferente. Então, num determinado caso, eu preciso aplicar o direito tributário junto com o direito imobiliário, o direito de sucessões, de famílias, enfim, tem que buscar para... comercial. Então, uma empresa, ela se desfez, os sócios saíram e não resolveram aquela questão daquele imóvel. Como é que ficava? Como é que você está vendo, não sei se está na sua área, a questão da ANAC, dessa limitação aqui, agora que está havendo para a altura dos prédios de Fortaleza, que é um problema que os construtores estão encontrando, né? Não sei se tu está por dentro. Sim. Considero isso também uma falta de planejamento, né? Uma falta de planejamento macro, porque, na verdade, nós temos que entender que o mercado imobiliário, ele é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Mas a iniciativa privada, ela nunca pode se sobrepor a interesses públicos, ao mesmo tempo que a sociedade precisa da iniciativa privada. Então, muitas vezes as pessoas acham que as pessoas bem-sucedidas, as grandes empresas, são grandes vilões da sociedade, quando na verdade não são. São elas que mantêm toda a nossa qualidade de vida, inclusive. Mas há de ter um limite para tudo isso, né? Então, o que não pode haver é a iniciativa privada ficar presa a normas de ordem pública que não tem divulgação e nem também
as instituições de ordem pública ficarem presas. A gente tem que ter um bom senso, né? E dentro do direito, infelizmente, esse bom senso ele não pode ultrapassar a legislação, aquilo que estiver regulamentado. Muito bem, nós vamos continuar no próximo bloco a falar mais sobre direito imobiliário. E, aliás, uma determinação do Ministério da Defesa está causando muita dor de cabeça para os construtores em Fortaleza. E os detalhes também você vai ver no próximo bloco. E a gente continua, já a gente volta. Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Mudar, renovar, inovar. Reinventar o seu espaço, traduzir o bom gosto, design e sofisticação ao seu ambiente de trabalho. Afinal, são 25 anos dedicados a oferecer um mobiliário executivo de altíssima qualidade. LBM, 25 anos inovando escritórios. Rua Torres Câmara 686, Aldeota. 3457-4646. A hora de investir no seu imóvel é agora. Faça já um consórcio Racon e conquiste seu imóvel com parcelinhas a partir de R$ 162,67 por mês. E o melhor, sem juros. O imóvel que você quer, conquista com a Racon. Residencial, comercial, de lazer, terreno, construção ou reforma. Chega de sonhar. Procure hoje mesmo a Racon e realize. Confira também os planos para veículos. Racon Consórcios. Em Fortaleza, ligue 3105-8400. Somos um dos maiores fabricantes de equipamentos para construção no mundo. Produzimos mais de 300 diferentes tipos de produtos que atendem diversas aplicações. Somos uma empresa global com cara de gente. Nós somos a JCB. Falar de fabricação de esquadrias de alumínio e estruturas metálicas é falar em Alfa Metalúrgica, a primeira empresa do Ceará e a segunda do Norte e Nordeste a ser qualificada pelo Programa Brasileiro de Qualificação e Produtividade do Habitat, confirmando o comprometimento com seus clientes e com a qualidade de seus produtos, garantindo-lhe a realização de grandes obras no Ceará e no Norte e Nordeste brasileiro. Alfa Metalúrgica, soluções inteligentes para a sua obra. Imóveis e Companhia. Apoio Cultural. Racon. Consórcio é Racon. Ligue 3105-8400. Alfa Metalúrgica. Soluções inteligentes para sua obra. JCB Equimáquinas. Produtos para trabalhos pesados. E LBM. 25 anos inovando escritórios. Será que existem algumas regras para eu conseguir alugar o meu imóvel? Esse imóvel, naturalmente, as pessoas querem alugar com mais rapidez. Estas e outras dúvidas você tira agora no quadro Alugue Bem.
O que posso fazer para que meu imóvel seja alugado mais rapidamente? O imóvel ele tem que estar em boas condições de habitabilidade imediata. No caso do imóvel residencial, é importante que ele tenha armários na cozinha, tenha box, armário nos quartos, se tiver uma suíte master, colocar um closet. E o imóvel comercial, também é importante que ele tenha piso, forro, esteja pintado, com certeza o seu imóvel será alugado rapidamente. Quero investir em imóveis. Qual o tipo de imóveis que eu devo escolher agora? Hoje, quando você investe no imóvel comercial, é bem provável que a sua rentabilidade financeira seja maior. Pode variar em torno de 0,8% a 1%, dependendo de onde você investir, se o prédio for novo, nas salas comerciais novas. Mas se você investir no comercial, o seu retorno será bem mais rápido. Vocês fazem parceria com corretores de imóveis? Fazemos sim. Estamos tentando cada vez mais fortificar essa parceria com o corretor. É muito importante para a SJ. E caso ele indique um proprietário, ele recebe 50% de um aluguel. E ele indicando o inquilino, ele recebe 30% de um aluguel. E 48 horas depois, ele está recebendo essa sua comissão. Alugue Bem. Apoio Cultural. SJ. Especialista em alugar mais. É bacana, nós continuamos aqui no estúdio com a Darlene Bra, que é especialista em direito imobiliário, e como nós falamos, Darlene, em alugar bem, uma coisa que as pessoas também não percebem, às vezes o proprietário, é a questão do direito de preferência, né? O inquilino tem o direito de preferência na hora da compra do imóvel, é isso, né? Isso, na hora da compra, você frisou muito bem. Como nós estávamos falando daquela questão da escassez de terrenos desocupados, sim, então essa questão da locação e da preferência é muito importante na hora do empreendedor realmente decidir por um determinado imóvel. O que acontece em muitos casos é que a negociação não é feita por compra e venda, mas sim por permuta. Então, no caso da permuta, o inquilino não tem o direito de preferência. A pessoa proprietária do imóvel, ele pode trocar, ele troca o imóvel dele por 3 apartamentos, 4 apartamentos, então ele está substituindo o patrimônio. Também não vai haver direito de preferência no caso de sucessão. Então, se o proprietário falecer, o imóvel vai ser transferido para os herdeiros. É o que a gente chama de transferência a título gratuito. Ou quando também o proprietário pega aquele imóvel e agrega a uma determinada empresa. Por exemplo, ele é sócio, né? Ele transfere o imóvel para a empresa. Também não vai ter direito de preferência para o caso do inquilino. O que gera, por exemplo, o proprietário não dar o direito de preferência para o inquilino no caso dele vender o imóvel? Vamos dizer que ele não deu o direito de preferência e vende. Ou duas situações. Ou ele oferece para o inquilino por um preço, vamos dizer, um determinado apartamento ele oferece por 200 mil. E depois ele vende para alguém da família ou para algum amigo, enfim, e vendeu, até deu o direito de preferência, mas passou na escritura, vamos dizer, por 100 mil. O que pode acontecer nesses dois casos? Um, que ele não deu o direito de preferência. O segundo, que ele deu o direito de preferência, mas na escritura passou por um valor muito inferior. Em ambos os casos, essa transferência ela poderá vir a ser anulada. No primeiro caso, onde ele não deu o direito de preferência, a pessoa tem possibilidade de, na justiça, adquirir aquele bem por aquele mesmo valor e nas mesmas condições de pagamento, que isso também é importante. Então, se a pessoa pagou à vista, ele, inquilino, não pode querer pagar em 10 prestações, sem correção. Esse segundo caso, até eu contar uma história, quando eu administrava imóveis, chegou uma mãe de um jogador profissional que tinha ido para o sul do país e ganhou uma luva, etc., foi até para o São Paulo, daqui, de Fortaleza, e ela chegou lá e disse, olha, agora eu sou proprietária desse apartamento. Na época o apartamento, vamos dizer, era 70 mil reais, um apartamento pequeno, isso já faz um tempo, e ela não, mas o proprietário não falou, não deu direito de preferência. Não, eu comprei esse apartamento, nós pagamos 70 mil reais, eu digo, então, deixa eu ver a escritura, e na escritura eles tinham passado por 30 mil reais, né? Quer dizer, não deram o direito de preferência e ainda passaram por um valor muito inferior realmente. O apartamento valia 70, 60, 70, 80 mil, enfim, mas ela passou por 30 mil a escritura. Então me mostrou a escritura valendo por um valor irrisório perto do que valia o imóvel. Qual é o risco que ela corria nesse caso? É o exemplo concreto disso que eu te perguntei. Então, nesse caso concreto, se houvesse um inquilino, o inquilino teria direito de comprar aquele imóvel por 30 mil reais. Por 30 mil de reais. anular aquela transferência. Então, às vezes, as pessoas, a finalidade disso, às vezes é tentar burlar o fisco.
né? Mas o fisco municipal, na questão do ITBI, não adianta. Você pode colocar que o imóvel foi R$1. O fisco ele vai avaliar e você vai pagar o ITBI em cima do valor que o fisco avaliar. E aí a questão da Receita Federal, né, já os impostos federais, você vai colocar um valor abaixo, mas a Receita, existe a super receita, né, você todos os dados vão convergir para uma central da Receita Federal, que em algum momento esses dados não vão bater. Então, hoje com a informática, com a globalização das informações, virtualização das informações, na verdade isso é muito mais um risco do que um benefício, às vezes até cultural. As pessoas tinham mania, falando num linguajar bem popular, de colocar os valores dos imóveis abaixo do que realmente eram. Né? Então, hoje isso não vale a pena, porque você pode ter uma multa que vai superar aquilo que você teria que pagar de imposto. Né? Então, não é vantajoso. Muito bem, e nós continuamos com a doutora Darlene aqui conosco, e agora você vai ver uma reportagem especial, porque em maio deste ano, o Ministério da Defesa definiu que em um raio de 45 quilômetros do aeroporto não serão permitidas construções acima de 30 metros de altura. Por causa disso, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ceará reclama que há 90 dias a SEMAN não emite alvarás para a construção por falta de informações sobre o assunto. Veja na reportagem. Construtoras e a aeronáutica protagonizam o impasse. O principal motivo seria a Portaria 256, de 13 de maio desse ano, publicada pelo Ministério da Defesa. De acordo com a portaria, as construções superiores a 30 metros de altura precisam ser autorizadas pelo Comando Aéreo Regional. De acordo com a portaria, as construções superiores a 30 metros de altura precisam ser autorizadas pelo Comando Aéreo Regional. A determinação vale para todas as edificações no raio de 45 quilômetros do aeroporto Pinto Martins. O Sindicato da Indústria da Construção Civil entende que há um desentendimento entre a Prefeitura e a Aeronáutica, o que tem provocado atraso na liberação dos projetos. O que é certo é que está tudo parado. Nós não conseguimos alvará de construção de obra nenhuma, porque como os técnicos da Prefeitura não entendem, diz, olha, eu não posso, porque eu não sei como é que atende a norma, eu vou mandar para Recife. E vai para Recife e quando é que volta? Ainda de acordo com o presidente do Sinduscom, esse processo pode causar prejuízos às construtoras. Você compra um terreno, normalmente em permuta, o construtor compra um terreno em permuta. Aí vai projetar 22 pavimentos, 22 apartamentos, ou 44, 2 por andar, nesse terreno. Ele de uma hora para outra, assim, não pode mais construir 22, só pode construir 10. Como foi em permuta, em resumo, ele vai construir e entregar para o dono do terreno. É prejuízo grande. O secretário do Meio Ambiente explica que após encontro com técnicos da Prefeitura, representantes de construtoras e da aeronáutica, alguns processos foram simplificados. Havia uma certa angústia desse segmento, também dos nossos técnicos, tanto da SEMAN como da CEINF, porque eles estavam bastante inseguros com relação a essas exigências do comando da aeronáutica, que na verdade não são exigências novas. Então, só com essa discussão de ontem, nós já avançamos muito nessa primeira situação, ou seja, vários processos que os técnicos estavam na dúvida, eles agora têm a convicção de que esses processos não precisam ir para ser oferecido esse parecer pelo comando da aeronáutica. Odato Ramalho disse ainda que outro encontro entre a aeronáutica e técnicos da Prefeitura está previsto para acontecer em breve. A nossa equipe está concluindo esses estudos, essas dúvidas, e com a confecção do mapa que está sendo feito pela equipe da CEINF, da Secretaria de Infraestrutura, que juntamente com o nosso pessoal da SEMAN, assim que ficar pronto esse mapa, nós vamos a Recife. O comandante da aeronáutica, o coronel Vladimir, que veio chefiando a equipe, se colocou completamente à disposição, numa atitude bastante tranquila, bastante de colaboração, explicando todas as nuances que envolvem essa questão da segurança do aeroporto. Primeiramente, o Deodato Ramalho também foi homenageado com a escolha do troféu Colibri, por ser um dos secretários, um homem público, que mais se destacou no último ano
no Estado do Ceará, no serviço público, na diretoria de empresa pública, como secretário. Então recebeu na festa do Cid Imóveis o troféu Colibri. Parabéns ao secretário Deodato Ramalho pelo bom trabalho, não só pelo troféu, mas também pelo bom trabalho que ele desenvolveu. Nós estamos aqui com a Darlene Braga, que é especialista em direito imobiliário e está acompanhando. Darlene, que confusão, né? Como é que você analisa isso aí? Aí a gente tem que ver a questão do direito adquirido, porque exatamente como o Roberto Sérgio falou, algumas empresas, elas fazem todo um estudo de viabilidade, algumas não, todas elas, né? Porque você não começa a construir de qualquer forma. Você primeiro avaliou o terreno, você adquiriu o terreno, você fez uma permuta, você fez um projeto e você tinha uma previsão de aprovação. Então, de repente, entra uma outra norma que vai limitar aquela sua construção. Então, essa questão vai ter que ser analisada. Agora, também não existe direito adquirido face a direito público. Então, se for realmente uma questão de segurança, isso é muito preocupante, né? Na verdade, o que não pode acontecer é o que está acontecendo, os processos ficarem todos parados. Realmente, as autoridades públicas têm que ter uma definição. Prejuízo para a sociedade, né? Exatamente. Então, que gera construção civil, gera renda, gera emprego. Tem que haver um consenso aí e ver, né? Isso, e aí não é só a questão das construtoras. Todos os fornecedores de materiais, todas aquelas pessoas que são empregadas, né? São muitos agentes que participam do mercado. Né? É verdade. Agora, também de tudo isso, é o seguinte, quando foi, né, eu me lembro que nós estávamos com o Fórum do Mercado Imobiliário, que era coordenado até pelo Ronaldo Barbosa, que era diretor saudoso, Ronaldo, da consultora Comé, nós tínhamos um fórum do mercado imobiliário. E na época, o secretário que levou para discutir, tínhamos o projeto do aeroporto. E o fórum, eu me lembro, era no auditório do BEC. E eu me levantei, peguei a palavra dizendo o seguinte, que eu achava um absurdo a gente ampliar o aeroporto Pinto Martins, já que ele ficava dentro da cidade. Que as principais cidades do mundo, no Brasil também, o que estavam fazendo é tirando os aeroportos de dentro das cidades. E que nós estávamos gastando dinheiro. Me lembro exatamente isso. O secretário Adolfo Marinho, ele era o secretário que levou esse projeto. Eu me lembro que falei bem que se não era melhor levar o aeroporto para Eusébio, para Aquiraz, tirando de dentro da cidade, pelo perigo, pelos problemas que causava, etc, etc, etc. E lá ele argumentou que não, que achava que era bom, não. A prova aí, aeroporto não pode estar dentro da cidade. Agora nós vamos ampliar esse aeroporto e mais problemas. Só houve um deslocamento, né, da parte de embarque, de um lado para o outro. Você mudou um pouco de bairro, mas ele continuou dentro da cidade. A cidade está crescendo. E assim, ainda é uma área que não é cuidada, urbanizada, não é uma área bonita. Nosso turista chega e encontra uma área da cidade que não tem o menor cuidado. Né? Exatamente. Ele passa por casebres, enfim, para uma área péssima. E o que é pior, continuamos com o problema. Quer dizer, aeroporto tinha que estar longe da cidade, você leva... Por vias de acesso fáceis, né? Você amplia, né, expande a área urbana da cidade, né? Você leva para lá emprego, leva renda, leva serviço, leva hotéis para lá, leva empresas para lá, expandindo as oportunidades de emprego, levando emprego para Eusébio, para Caucaia, para Aquiraz, enfim. Bom, tá aí. E nós estamos com um problema formado aí e que envolve todo o mercado imobiliário e os construtores em geral estão numa grita danada por conta desse problema. E todo mundo sai perdendo com isso, porque o consumidor, na hora do custo, o consumidor também vai sofrer no bolso todo esse atraso, toda essa perda, porque na verdade a atividade privada, ela nasceu para dar lucro, né? Não para dar prejuízo. Se ela der prejuízo, ela vai gerar o quê? Demissões, desemprego, e que não é bom para a economia. Darlene, para finalizar, onde se compra o seu livro? Então nós estávamos falando, a Darlene, ela lançou o livro Direito Imobiliário, volume 3, um livro muito bom para quem trabalha na área imobiliária, construtores imobiliários, corretores, estagiários, profissionais, enfim, arquitetos, todos os profissionais têm que ter esse livro, né? Então teve 1, 2 maravilhosos, aqui o terceiro. Onde é que se encontra? São 20 artigos, né, Paulo? E ele é distribuído para todo o Brasil, nas livrarias. Agora, no dia do lançamento, eu tive a notícia que a primeira edição do terceiro volume já está esgotada. Ok. Então, se alguém quiser realmente fazer alguma solicitação, nós ainda temos alguns exemplares do dia do lançamento. E aí pode entrar em contato com a gente através do e-mail do escritório. Qual é? Diga aí. O administração, @darlenebraga.com.br. Muito sem bem. acento, sem tio, né? Isso. Sem o cedilha. Administração, Darlene Braga. .com.br. Tá bom, obrigado pela sua participação. Imóveis e Companhia fica por aqui. Dúvidas ou sugestões, você escreve para imóveis e @tvpovo.com.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.